Olá, gente, que Deus possa abençoá-los. Estamos aqui mais uma vez para estar lendo 1 Pedro, a primeira carta de Pedro aos romanos e às pessoas que moravam, aos mediterrâneos. O que é mediterrâneos? É aqueles que moravam à beira-mar, né? E eu já falei com vocês do capítulo 1 de 1 Pedro, a primeira carta. A carta é muito bem escrita, então por causa da carta muito bem escrita, eles falam que não foi Pedro, porque Pedro era um pescador, e geralmente o pescador, ele é mais rústico para falar, né? mais a caráter do lugar. E hoje vou ler com vocês. Que Deus possa nos abençoar de uma maneira toda especial e que estenda as mãos dele de misericórdia e nos abençoe com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Esse vídeo vai estar no meu canal e que eu gostaria que vocês dessem um like lá, tá? Para que meu canal cresça. Patrícia Regina Flor de Maio, beijo grande para vocês. Que o Espírito Santo de Deus possa abrir os nossos olhos espirituais em nome de Jesus. Amém? Vou ler com vocês agora. Procura aí 1 Pedro, Epístola de Pedro, é logo após a Epístola de Tiago. Pedro, né? Nesta epístola, Pedro se refere a uma grave perseguição que estava para emergir. E por isso, muitos estudiosos consideram que a epístola foi escrita imediatamente antes das perseguições de Nero. Que Nero começou a perseguir a igreja naquela época. Todo mundo que estudou conhece, sabe? Então essa epístola foi escrita muito antes, né? Pouco antes das perseguições. Caso, né, a palavra Babilônia tenha sido usada simbolicamente para designar a capital de Roma, é um modo simbólico, né? E Pedro provavelmente tenha escrito, igual eu já falei com vocês, entre 63 e 64 depois de Cristo. Muitas provações para os cristãos da época, como nós estamos tendo hoje também essa grande luta, né? O tema da carta de Paulo está resumido em está exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus e nela estáis firme, mesmo passando por grandes lutas, mesmo passando por grandes provações. A epístola de Pedro é para reafirmar que esta é a graça genuína de Deus. Então essa carta nos exorta e testifica de novo a graça. O que é a graça? É o favor imerecido de Deus, conforme a 1 Pedro 5,12. E é um favor, é o tema comum na epístola de Pedro, entrelaçado ao tema da graça. Encontra-se um segundo tema, encorajamento no sofrimento dos cristãos que estavam em Roma e habitando a beira-mar. Muito obrigada aí, querida. Compartilha. Estou lendo a carta de Paulo. Então está encorajando no sofrimento, porque quando Pedro escreve essa carta, ele não fala que vai passar, não. Ele fala que vai aumentar as provações. Muitas vezes as pessoas estão querendo ouvir uma palavra assim, calma, vai passar, mas nós não sabemos como será a nossa vida depois desse coronavírus. Ninguém sabe quando que vai passar, né? Mas estamos aqui lendo essa carta, recebendo um encorajamento de Pedro para os nossos dias de hoje, em meio ao sofrimento e às dificuldades. E qual é a nossa perspectiva divina? Porque nós estamos sendo preparados para entrar no céu. Nós não somos cidadãos da terra. Eu sempre estou falando isso com vocês. Primeiro, o apóstolo
Pedro, né, apóstolo, quem é apóstolo, quem pode se chamar de apóstolo, é aquele que andou com Jesus Cristo. E aí ele sauda, né, a igreja, ele aos eleitos, aos escolhidos, é segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Jesus Cristo, né? Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Nós temos fé para a salvação preparada para revelarmos nos últimos dias. Nós estamos vivendo os últimos dias. Tudo que está escrito na palavra de Deus está acontecendo e nós temos que preparar para entrar no reino dos céus. Nós não podemos estar apegados às coisas materiais, tá? Porque existe uma herança incorruptível, uma herança que não estraga, está nos aguardando, tá? Está nos aguardando. Nisso eu estou lendo 1 Pedro, a carta de 1 Pedro, capítulo 1. Nisso exultai, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, tá? A Bíblia descreve duas heranças destinadas aos crentes. Todos os crentes têm Deus como herança, né? E consequentemente irão para o céu. Então nós somos morada do Altíssimo. Nós temos Deus por herança através da pessoa do Espírito Santo de Deus. Deus, Espírito Santo, habita em nós. Nós somos a morada do Altíssimo por causa da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Ele foi para que o Espírito Santo de Deus habitasse em nós. Nós temos duas heranças e, consequentemente, nós também estamos nos preparando para morar um dia no céu com Deus. Não se esqueçam, a igreja está esquecendo do céu. Não podemos esquecer do céu, tá? E essa herança é recebida com base na fé, na fé somente. Nós temos que ter fé. Eu creio, eu tenho que crer. Às vezes a pessoa fica falando assim, não, a pessoa é convencida que vai morar no céu. É pela fé. Jesus nos garante o céu, né? É pela fé somente. Porém é oferecida outra herança com base nas obras como recompensa ou pagamento pelo serviço fiel, tá? Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra e revelação de Jesus Cristo. É isso que nós temos que ter, né? A quem não havendo, crendo, exultai com alegria indicível e cheio de glória. Nós estamos aqui na terra para cumprir o ide de Jesus, ide fazer discípulo, para glorificar o nome do Senhor Jesus, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Eu tenho fé que você salva, e no fim eu vou ser salva, para honra e glória do Senhor. Mas eu tenho que estar proclamando as boas novas de Jesus Cristo. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinados, investigando atentamente qual a ocasião ou quais circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito Santo que nelas estavam, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referente a Cristo e sobre as glórias que o seguiram. Gente, no mundo tereis aflição. Não fica com esse evangelho enganado que você vai viver só felicidade. Não, gente, nós estamos sujeitos a perseguições, nós estamos sujeitos às mesmas dores. Tem gente espantando com morte de pastor, com coronavírus, pelo amor de Deus.
Nós somos sujeitos a mesmas dores. Ei, todo mundo é de carne e osso. A palavra salvação não é empregada referindo somente à libertação final do inferno. Salvação também refere-se à perseverança vitoriosa. Nós temos que perseverar na fé. Temos que perseverar na fé. Libertação, né? Do espírito empobrecido e santificação pessoal. E eu estou em casa, eu tenho que ser igreja em casa, eu tenho que me santificar em casa, eu tenho que buscar, eu tenho que ter uma santificação particular, eu tenho que ter uma santificação com Deus, tá? E a eles foi revelado que não para si mesmo, mas para vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o evangelho, pois essas que os anjos anelam prescrutar. Os anjos queriam vir pregar o evangelho, mas Deus deu essa honra, permitiu que nós humanos, mesmo tendo várias provações, acusados injustamente, porque os cristãos aqui de 1 Pedro, eles foram até acusados de ter colocado fogo em Roma, e nós sabemos que quem colocou fogo em Roma foi o Nero, mas nós passamos por sofrimento. Por que nós passamos por sofrimento? Porque nós vamos fazer as coisas certas. Justo significa fazer direito. As pessoas, elas, nesse mundo de hoje, se você quiser agradar o ser humano, você tem que concordar com as coisas errôneas. Mas nós que somos cristãos, nós que somos estrangeiros nessa terra, nós devemos concordar e fazer com o que está na Bíblia, porque Jesus vai vir buscar uma igreja sem mácula, sem mancha e sem defeito, e nós temos que fazer parte desse corpo, desse corpo de Jesus Cristo. Por isso, nós temos que nos amarrar, nós temos que nos armar de todo entendimento, temos que procurar entender a palavra de Deus, ter sobriedade. Nessa época de coronavírus, nós temos que ter temperança, nós temos que ter maturidade, nós temos que aprender a dar graças ao Senhor e não ficar com falatório desordenado, não ficar com gritaria, mas nós devemos estar sóbrios e esperar inteiramente na graça, porque todo crente aqui na terra está sujeito a sofrimento. A palavra de Deus não mente. Pedro, quando ele vai exortar os crentes da época, ele estava falando que eles iam ser perseguidos e ia piorar mais ainda. Quando eu me converti, eu aprendi o evangelho errado, eu aprendi que ia acabar as dores, que eu não ia adoecer, eu achava que eu era super crente, mas gente, eu tô sujeito a ter doença, eu tô sujeito a perder meus parentes, eu tô sujeito a pegar coronavírus. Nós temos que parar de pregar esse evangelho mentiroso em nome de Jesus. Pedro falou aqui, na carta de Pedro, ele falou: vocês estão tendo aflição e vai aumentar. Nós estamos no mundo. Ninguém falou que nós somos super crentes. Na Bíblia não fala. Às vezes, aceita Jesus que sua luta vai acabar. Não vai. Nós vamos confessar Jesus, nós vamos passar a ler a Bíblia, nós vamos ter fé em Jesus Cristo, que nossa morada não é aqui, e nós vamos passar a enxergar as coisas com mais sobriedade, com mais maturidade e com mais racionalidade e com mais inteligência. Estamos sujeitos às aflições, tá? E isso que eu quero falar com o sofrimento, porque a pessoa, quando ela faz as coisas certas, ela é perseguida no mundo, porque o mundo quer coisa errada. E nós temos, como a gente está querendo fazer certo, a gente não aguenta ver as coisas erradas, as pessoas vão nos perseguir. Estão sujeitos às aflições. Como filhos da obediência, que quando nós aceitamos Jesus como Salvador, lemos a palavra e nós nos tornamos filhos da obediência.
como filhos da obediência, que é muito sério, muito sério mesmo, olha aqui, olha. Como filhos da obediência, não vos amoldeis, tá? As paixões que tinham anteriormente na vossa ignorância. Muita coisa que eu fazia de errado, que eu não sabia que era certo. Se eu estou lendo a palavra e Deus está me mostrando que está errado, eu não posso amoldar as paixões terrenas. Eu não sou dessa terra. Não me interessa ter 10 carros. Não me interessa ter 5 casas. Não me interessa ser uma grande empresária. Eu quero ser uma discípula de Cristo. Eu quero pregar o evangelho, porque eu quero o céu. A minha morada é no céu, e nós não podemos nos amoldar a esse mundo. Nós temos que servir ao evangelho verdadeiro. Nós estamos deixando a igreja de Jesus Cristo, precisa de tomar uma posição, precisa parecer igreja aqui na terra. E olha bem o que está falando, olha, não se amoldeis, muitas coisas que eram erradas estão se tornando certas, porque as pessoas estão fazendo uma moldagem, amoldando aí. Agora isso aí era ano passado. Gente, pelo amor de Deus, vamos olhar para a Bíblia. A Bíblia é a bússola que devemos seguir, que devemos buscar orientação para a nossa vida. Obrigado. Se você está gostando desse vídeo, compartilhe em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Então, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também santo. Jesus Cristo nos chamou, Deus nos chamou, e Ele está falando para a gente ser santo como Ele. E o que significa ser santo como Deus? Ser separado para Deus. Nós não somos dessa terra. E aqui está falando em 1 Pedro 1,16, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Deus é santo. Se Deus está falando para a gente ser santo, é porque nós temos condições de ser santo nesse mundo tão errado. Não vamos nos amoldar às paixões terrenas, tá? Vamos, através das nossas atitudes, vamos mostrar que amamos a Deus. Ora, se invocais como Pai, aquele que é sem acepção de pessoa, Deus não faz acepção de pessoa. Deus não olha a cor. Deus não olha sexo. Deus não olha. Deus quer todos na salvação. E por isso porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós que temos mania de escolher, aquele ali não, não vou falar de Jesus porque aquele fulano de tal, a gente declara até o inferno para a pessoa. A gente tem coragem de falar assim, fulano de tal já vai para o inferno. Que isso? Deus não faz acepção de pessoa. Quem faz acepção de pessoa é o ser humano. É o ser humano, tá? Olha para vocês verem. Ora, Deus não faz, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Olha bem, aqui Deus está falando, portai com entendimento, com sobriedade, com inteligência na vossa peregrinação. O que é peregrinação? É o que eu estou fazendo aqui na terra. Eu estou andando na terra. Eu sou peregrina nessa terra. Eu não sou dessa terra. Eu pertenço ao céu. Eu sou cidadã do céu. Então aquele que confessou Jesus, então o que nós temos que fazer? Temos que portar com temor durante o tempo aqui na terra. Eu tenho fé da minha salvação. Nós temos que ter fé na salvação. Como que eu faço isso? Confessando Jesus como Salvador. Sabendo que não foi mediante as coisas corruptíveis. O que é coisas corruptíveis? Coisas que estragam. Como prata e ouro que foi resgatado. Porque o ouro estraga, a prata estraga. Mas fostes resgatado do vosso fútil procedimento. Os nossos procedimentos eram considerados fúteis
quando nós não servíamos a Deus. Mas agora que nós servimos a Deus, que nós lemos Bíblia, estamos tendo tempo para Deus, né? Ontem eu estava cantando um cântico assim, olha, Senhor, dá tempo para mim ocupar a minha vida contigo. Eu falei assim, poxa vida, não dá nem para cantar esse cântico, porque nós estamos tendo tempo de ler Bíblia, de orar, de repensar as nossas atitudes, de adorar o Senhor. E então vamos sair da futilidade e vamos adorar a Deus. Mas pelo precioso sangue, como cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Jesus Cristo. Jesus Cristo derramou o sangue dele na cruz do Calvário por nós. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Jesus Cristo, ele é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Adorando o Pai, você está adorando o Filho. Adorando o Filho, você está adorando o Espírito Santo. Eles são um Deus. Deus forte, Deus maravilhoso. E lá, antes da fundação do mundo, em Gênesis, você vê lá, no plural, falando assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então é um Deus trino. Adorando Deus, você está adorando Jesus. Adorando Jesus, você está adorando o Espírito Santo de Deus. Não, esse Deus único, Deus poderoso. E aí, gente, Deus enviou o Cordeiro sem mácula, que por meio dele, por meio de Jesus Cristo, eu tenho fé em Deus. Você tem? Aleluia? Se você tem, compartilha esse vídeo aí e nos dê aleluia. Minha cunhada está assistindo, Simone está assistindo, Raimunda está assistindo. Deus abençoe em nome de Jesus. Olha bem, conhecido que com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio deles tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Mas só vai haver avivamento na minha vida se eu me arrepender das minhas falhas e confessar Jesus, né? E aí está falando, ó, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido. Nós não podemos ter amor não fingido. Nós temos que preocupar com as pessoas, preocupar com os nossos na fé, ver se eles estão precisando de ajuda. Gente, hoje é um pelo outro, um ajudando o outro, tá? Hoje não está olhando o cargo, não. Existem pessoas estudadas que estão passando falta. Tá difícil. Vamos ajudar um ao outro. Nós temos que ajudar, tá? Esse amor fraternal tem que ser um amor fraternal, tá? Temos que ajudar um ao outro. Aí está falando, olha, pois toda a carne é como erva, e toda a sua glória como a flor de erva. Seca-se a erva e cai sua flor. Nós, todo mundo quando a gente nasce, né, pode ser feio que fala que é bonito, que bonitinho, que lindo, né? Mas nós passamos por 4 estações, né? Nós passamos pela primavera, nós passamos vou falar outono, inverno, verão, 4 estações, né? Criança, né? Adolescente, jovem e adulto. Eu não sei qual é a estação da sua vida hoje, mas eu quero dizer para você que nós vamos envelhecendo, nós vamos morrendo aos poucos, nós vamos murchando aos poucos. Seca-se a erva, cai-se a flor. Será que quando essa flor cair, ela vai ter garantia no céu? Porque nós somos peregrinos nessa terra. E temos que ser sacerdotes, porque quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao 3º dia, ele deu autoridade para nós nos tornarmos sacerdotes. E seca-se a erva,
cai-se a flor. Porém, a palavra de Deus permanece para sempre. É essa palavra que eu tenho que guardar no coração para não pecar contra Deus. Eu acabei de ler a Epístola de Pedro, capítulo 1. Eu gostaria que você fizesse uma releitura aí. E não perca a coragem, não entre em depressão. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade de ler essa palavra com vocês. Obrigado. Eu faço uma releitura aí. Eu vou estar lendo. Permaneça firme. No mundo tereis aflições. Nós estamos sujeitos a chorar. Vamos aproveitar bem o dia após dia. Se hoje é alegria, é alegria. Jesus é a nossa alegria. Se eu passar por tristeza amanhã, vamos passar com sobriedade, sem falar, sem ficar questionando Deus. Tá? Porque seca-se a flor, né? E cai. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Vamos preocupar uns com os outros. Vamos ter amor fraternal. Em nome do Senhor Jesus. A palavra nós temos que estar lendo Bíblia, entendendo a palavra. Como que o Senhor tem... Eu fico impressionada. Eu estou doido para terminar de ler a Bíblia, para me começar a ler de novo. Porque quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu entendo o que o Senhor quer falar comigo, mais o Espírito Santo de Deus me esclarece. Porque nós temos que servir a Deus com racionalidade, com inteligência. Às vezes a pessoa acha assim, eu antes de confessar Jesus como Salvador, eu ia à igreja por obrigação. Pronto, cumpri minha obrigação. Achava que tinha até ganhado o dia porque eu fui à igreja. Não, hoje eu vou por amor. Eu amo estar com as minhas mãos levantadas e adorando a Deus, orando, né? É isso que nós temos que fazer. Somos casa ambulante onde Deus habita. Gente, obrigada. Compartilha esse vídeo, me ajuda a compartilhar a palavra de Deus. Depois vocês me dão um like lá no meu canal. Patrícia Regina Flor de Maio. Beijo grande pra vocês. Se cuida, tá? Obedeça e não ficais aflitos com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã pertence a Deus. Aleluia! Se estamos bem hoje, louvado seja Deus. Se amanhã tiver problema, vamos estar louvando a Deus também. E Deus está conosco em qualquer tipo de situação. Deus é contigo.